Bom, então vamos para o último modelo de parada. Então a gente já viu o triângulo bloqueado, vantagens e desvantagens. Vamos para o próximo, que é o quad. Tá? Então o quad, ele é um sistema que deixa a parada mais orgânica, mais organizada do que o triângulo bloqueado. Tá? Aqui o meu quad eu vou fazer com um cordelete grandão de 240. Lembrando que esses 240 centímetros ou 2,40 m, eles têm que ser em anel. Tá? Então não adianta comprar um cordelete, esticar ele com 240, porque depois quando você der o nó ele vai virar 120, tá? Então ele precisa ter 240 o anel, certo? Aqui eu estou utilizando um que é da Ariente, que é um cordelete de 6 mm, que é o que eu recomendo para fazer parada, e a grande vantagem dele é que ele já vem costurado de fábrica, tá? Isso me garante duas coisas: maior resistência do material, porque se eu compro um cordelete comum e dou um nó, eu perco resistência, e menos volume. Então aquele nozão volumoso, isso não acontece aqui com esse tipo de equipamento, tá? Outro vídeo importante, a gente já falou das diferenças de unir o cordelete com um pescador duplo ou o 8 de junção. Então procura lá nos Terça Técnica que tem isso também, porque eu não recomendo utilizar o pescador duplo para juntar nada, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir no meio o meu cordelete grandão, então vou deixar ele com 120 centímetros. Vou aproveitar, ó, e vou deixar a junção dentro do primeiro nó que eu for fazer, que, de novo, vai depender do tamanho do seu material e da distância entre as proteções. Aqui a gente está simulando uma parada bem próxima, na verdade ela está até próxima demais. Então, o que eu posso usar? Eu posso pegar metade, mais ou menos metade da fita, vou fazer um 8 duplo. Tá? E vou passar as duas alças que eu selecionei por dentro do 8, certo? Vou dar uma ajeitada no nó, tá? Aqui o nó dá uma encavaladinha mesmo. Vou fazer a mesma coisa, ó, com a outra ponta, tá? Vou pegar duas, vou fazer um outro 8 e vou clipar essas duas alças, duas em cada mosquetão. Tá? Então selecionei, vou clipar duas de um lado, fecho o mosquetão, duas do outro, fecho o mosquetão. Tá? Vamos então avaliar o Serene do quad, tá? Esse modelo de parada que a gente tem aqui. Então primeiro S, Solid ou Strong, ok? Primeiro E, Equalized, né? Então o quad é equalizado. Na verdade, ele é auto-equalizável. Por quê? Porque a hora que eu colocar a carga aqui, ó, para onde eu tracionar, a carga vai se dividir. Então, vantagem aí para o quad. Depois, a gente vai ter o redundant, né? Se ele é redundante. Então, o quad ele é totalmente redundante. Por quê? Porque eu vou ter duas alças aqui, e aqui embaixo eu vou ter 4 alças. Então, isso significa que eu vou ter duas alças para eu conectar minha solteira. Essas duas alças que sobram é para eu conectar ou o meu freio, dependendo do freio que eu for utilizar, ou quando o meu parceiro chegar, conectar a solteira dele. Dessa maneira a gente vai ficar em duas alças cada um, tá? Então ele é redundante total. Depois a gente vai ver se ele é eficiente. Então muita gente me fala, pô, mas é difícil montar o quad lá em cima. Qual que é a dica que eu dou, que eu uso e que eu faço também? Eu já levo o quad montado. Eu levo ele literalmente assim, ó, na minha cadeirinha. Tá? Por quê? Cheguei na parada, eu não vou precisar dar nó em lugar nenhum. Muito pelo contrário. Eu vou conectar o mosquetão. Se o mosquetão tiver rosca, eu travo. E o meu quad já está pronto. O único trabalho que eu vou ter é regular os nós, tá? Que aí vai entrar no NE, que é o No Extension, tá? Dica preciosa para quem usa o quad. Às vezes eu vejo o pessoal usando o quad e esse nó, ele fica aqui em cima. Qual que é o grande problema dele ficar aqui em cima? Se uma dessas proteções falhar, ele vai estender muito e ele não vai ser tão No Extension. Então, qual que é a dica que eu dou para todo mundo que aprende a fazer o quad comigo? Conecta, né, a sua solteira. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar os nós o mais próximo possível,
sem prejudicar, sem encavalar dentro do mosquetão. Então, por exemplo, aqui eu poderia descer esse nó um pouquinho, ó. Então, o que eu faço? Eu afrouxo o meu quad e eu vou descer o nó só um pouquinho, ó. Tá? Por quê? Porque quanto mais esses dois nós estiverem próximos, maior é o no extension. Por quê? Porque se eu falhar aqui, ó, eu corro, ó, praticamente quase nada, tá? Se esse nó tá muito longe, né? Então, se esse nó, por exemplo, estiver aqui em cima, o que eu vejo a galera usar bastante, né? Se esse ponto falhar, olha o tanto que vai correr, ó. E aí ele perde no extension, tá? Então, lembra dessa dica do quad, deixar os nós do quad bem próximos para você garantir que ele fique mais no extension possível. Então, vou subir os nós, vou descer os nós para garantir esse no extension maior. Então, qual que é a diferença do quad para o triângulo bloqueado? Então, tem algumas vantagens e desvantagens. Por isso que eu sempre digo, não tem um sistema melhor que o outro. Para cada situação, eu vou dimensionar e vou montar minha parada de um jeito. A grande vantagem do triângulo bloqueado é que ele é no extension total. Então, de repente, numa parada móvel, eu quero optar por usar o triângulo bloqueado. Numa parada fixa, às vezes eu vou optar pelo quad. Então, eu sempre comento com meus alunos, a gente não ensina a pessoa a falar, ó, esse é o melhor ou esse é o pior. A gente ensina o aluno a tomar decisões corretas. É isso que é o mais importante, tá? Porque não tem uma resposta mágica falando qual é o melhor e o pior. Então, qual que é a grande vantagem do quad? É que a parada, ela fica mais orgânica, ela fica mais organizada. Por quê? Quando eu for dar segurança aqui, ó, eu vou conectar minha solteira em 2 pontos e o meu freio, ó, eu vou conectar nos outros 2. Então tá vendo que fica mais orgânico, fica mais organizado, não tem aquele efeito tech que a gente viu lá no triângulo bloqueado. Então ela fica mais orgânica. Qual que é a desvantagem do quad? Ela não é no extension total, tá? Então o no extension vai depender de você, que vai dar esses nós, então trazer eles mais próximos. E ele não é tão eficiente também e você acaba utilizando um pouco mais de material, tá? Para montar um bom quad, o ideal é que você tenha, no mínimo, uma fita de 180 ou 200 centímetros ou um cordelete grandão, né, de pelo menos isso também, 200 centímetros. Dá para fazer com 2 fitas de 120 também, tá? Então, Lucas, eu não tenho uma fita grandona, um cordelete grandão. Se você juntar 2 fitas 120, dá para fazer também. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não utilizem mais X-Mágico. Com esses 2 modelos, isso acaba inutilizando o X-Mágico para qualquer situação. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Nunca sei encerrar.